Olá, meu nome é Cleusa Santos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre parentesco e filiação, semelhanças físicas e morais, que são as questões 203 a 217 do Livro dos Espíritos. Vamos começar a nossa reflexão nos questionando sobre qual o objetivo da reencarnação. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da reencarnação. E eles nos respondem que o objetivo da reencarnação é para que os espíritos cheguem à perfeição. Seguindo esse raciocínio, entendemos que o espírito vem com o objetivo de progredir, de se melhorar, ou seja, ele tem uma história antes, terá uma história a continuar. Sendo assim, os pais têm a oportunidade de colaborar com a obra da criação divina, gerando corpos que trarão espíritos à oportunidade de reencarnar. Porém, os pais não transmitem almas a estes corpos, certo? Eles devemos saber que nesses corpos estarão espíritos que estão vindo com esse objetivo de progredir, de se melhorar, e que daí há a responsabilidade de seus pais. Mas cada espírito é herdeiro de si mesmo. Todas as nossas experiências, vividas em encarnações anteriores, elas são experiências nossas, fazem parte da nossa bagagem evolutiva. E nós não transmitimos isso aos outros. Isso é um patrimônio nosso. Não são os pais que criam os espíritos de seus filhos e nem transmitem a eles partes de sua alma, porque a alma ela é indivisível. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo, antes daquele feto ser ali fecundado, antes daquele corpo começar a ser criado, gestado na barriga da sua mãe, certo? O espírito já existia, ok? Então, e ele tem uma história antes e continuará a escrever a sua história aqui a partir das suas experiências. Os pais fornecem a seus filhos o invólucro corporal, apenas e tão somente o corpo, aquilo que é do corpo, Que são as questões de hereditariedade, a carga genética, as semelhanças físicas, certo? E aí entra o quê? Cor da pele, cor dos olhos, a altura, apenas e tão somente as características físicas é que são transmitidos, dos pais para seus filhos. Encarnados ou não, todos somos espíritos criados por Deus e, portanto, somos irmãos. A humanidade inteira é assim. Somos uma grande família universal. Como temos tido várias existências, nossos parentes antecedem a essa existência atual. A sucessão de existências corporais estabelece entre os espíritos laços que vêm de vidas anteriores, ocorrendo assim os casos de simpatia entre nós e certos espíritos, podendo ocorrer que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos. Todos nós, com certeza, temos histórias assim em nossas vidas, De pessoas que são apenas nossos amigos, que não têm nenhum laço sanguíneo conosco, mas que tocam o nosso coração tão profundamente que nós costumamos dizer que são da família, Essas pessoas passam a incorporar aí a nossa família, tal qual esse grau de afinidade que nos envolve, E é assim que nós podemos perceber que muitas dessas pessoas, na verdade, elas fazem parte dessa nossa grande família espiritual. Os espíritos estão unidos pela afinidade, antes, durante e depois das reencarnações. Os verdadeiros laços de família são, pois, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento. No mundo espiritual, os espíritos formam grupos que são atraídos pela afeição, simpatia e semelhança das inclinações. É como eu falei, Quantos de nós não temos amigos, pessoas que vamos encontrando pela vida, muitas vezes já adultos, e que nós sentimos, um carinho, um afeto, e essas pessoas muitas vezes nos tocam mais profundamente, têm mais afinidade conosco do que esses nossos parentes, que são os parentes de sangue. Há, pois, duas espécies de família:
as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, que são as famílias pelos laços espirituais, elas são mais duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas são frágeis como a matéria, se extinguem como o tempo e se dissolvem moralmente desde a vida atual. A encarnação, apenas momentaneamente e parcialmente, os separa. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estarem unidos pelo pensamento. O que os conserva no plano espiritual velam pelos que reencarnaram e os mais adiantados se esforçam para ajudar os retardatários. Ou seja, aqueles que são da nossa família espiritual, reencarnando ou não junto conosco, permanecem ligados a nós através dos pensamentos. Muitos reencarnam e em nossa programação só vamos nos encontrar lá pela fase adulta. Mas assim que nos reencontramos, logo nos identificamos por essas inclinações, por essas afinidades, e estabelecemos ali imediatamente um laço de afeto. Ao regressarmos à erraticidade novamente, se reúnem como amigos de volta de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se na mesma família ou no mesmo círculo de conhecimento e amizades, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Imaginemos que fizemos uma grande viagem, ficamos ali durante muito tempo afastados das pessoas que nós amamos e quando voltamos, só festa e alegria ao encontrarmos aqueles nossos grandes afetos. Assim acontece conosco quando retornamos ao plano espiritual e lá reencontramos esses amigos, essa nossa família espiritual que não veio junto conosco, que ficou na erraticidade. Então, a alegria do reencontro, com certeza, é a mesma. E quantos lá no plano espiritual, ficaram de lá nos cuidando, nos orientando, nos enviando boas energias, nos ajudando naquela que foi a nossa programação? Muitos, A reencarnação, ela não destrói os laços de família. Muito pelo contrário, ela os fortalece, porque temos aí o reencontro e o amparo na caminhada evolutiva. Como falei, São laços de amor e de afeto que a reencarnação não destrói, muito pelo contrário. Quando voltamos ao plano espiritual, restabelecemos esses vínculos de afeto. Se tivéssemos apenas uma existência, pelo contrário, romperiam-se esses laços, porque nesse caso, os familiares não estariam ligados antes do nascimento e poderiam estar ligados depois, e não poderiam estar ligados depois, pela diferença da posição espiritual que viesse a inculpar e que seria para sempre, como pensam os que acreditam em céu e inferno. Então, se nós não tivéssemos esses vínculos que são feitos antes da reencarnação, quando nós retornássemos ao plano espiritual, provavelmente não reencontraríamos os nossos afetos. Estaríamos aí separados apenas pela vibração, Cada um estaria num ponto e ali nós nos encontraríamos mais. Mas, no entanto, nós sabemos que não é assim. Que muitos se buscam, se procuram e muitos adentram zonas de sofrimento para resgatar e ajudar aqueles que são seus afetos, Então, a gente reencarna, podendo ter deixado ou não lá na espiritualidade aqueles que amamos, mas quando retornamos, os buscamos, E somos buscados. Uma família espiritual, significando um grupo com o qual a pessoa se sinta inteiramente bem e na qual nunca tenha problemas, é coisa que ainda estamos construindo e que a maioria de nós não possui, nem aqui, nem no além. Nós sabemos que todos estamos em evolução, que nenhum de nós ainda somos perfeitos e por isso, devido às nossas tendências e inclinações, com certeza teremos problemas mesmo com aqueles que nós gostamos e temos afinidade, mas isso com certeza não invalida o amor que nos une. A família que temos é tal qual como a fizemos até agora ou tal como dela precisamos para a nossa evolução. Por não haver uma casa, tudo seguir uma ordem divina, nascemos nas famílias que precisamos e estamos onde precisamos estar. Eu sei que muitos de nós se questionam as famílias nas quais nasceram, principalmente quando ali tem muitos desafetos.
Mas nós precisamos pensar na misericórdia de Deus. Ele sempre vai nos unir para que nós possamos aprender a nos perdoar e, através do amor, possamos ter uma convivência harmônica. Jamais Deus nos uniria numa mesma família ou no mesmo lar para que esses desajustes continuassem. Então, se nós estamos hoje reunidos no mesmo lar, numa mesma família, com pessoas que muitas vezes não temos afinidades, podemos aí aproveitar a oportunidade, de reflexão, de ver o que essa pessoa pode me ajudar e que eu possa ajudá-la, para que assim nós possamos caminhar em direção a dias de paz. Nela há um variado tipo de pessoas e foi formada em função das nossas expiações, de nossa necessidade de aprendizado ou de nosso desejo de realizarmos boas obras. Nós sabemos que ao retornar para o plano espiritual, muitas vezes observamos ali situações em que não tivemos boas atitudes com alguém, E misericordiosamente Deus nos dá a oportunidade de reencarnar ao lado dessa pessoa, para que ali nós possamos refazer caminhos, que ali nós possamos, na verdade, desfazer aquelas questões, dos sentimentos ruins que ficaram e que possamos ali aprender a nos amar, nos perdoando. Para que esse aprendizado se realize, temos algumas causas e efeitos, em linhas gerais, para nosso círculo reencarnatório. Então, muitas vezes as nossas famílias são formadas através de afinidade, Os nossos familiares serão pessoas com as quais combinamos muito bem. Outras vezes, elas serão de provas e aprendizado. São quando são bem diferentes de nós, testam nossas virtudes e nos ensinam os aspectos diferentes da vida. Os de reajuste e reconciliação são aqueles com os quais temos débitos ou têm seu débito conosco. Oportunidade de servir, quando precisam de nós, a quem podemos ajudar com nosso amor e entendimento. Precisamos observar sobre a importância que podemos dar à nossa genealogia. Se vem do orgulho, pois que a maioria honra em seus ancestrais são o título, a posição e a fortuna. Então, é nesse momento que nós precisamos olhar para dentro de nós, observar o que nos move, observar qual o sentimento que nós trazemos com relação aos nossos ancestrais. Se nós estamos ali tendo orgulho de estar naquela família, pela questão da honra, muitas vezes de nome, ou pela questão da fortuna, da posição que ela ocupa, certo? É observar para ver o que nos move, porque esse sentimento ele é muito pessoal e ele pode nos dar dicas sobre coisas que precisamos, modificar ou melhorar em nós. De todo modo, a admiração pelos ancestrais é importante, desde que nos sintamos felizes por pertencer a uma família na qual espíritos elevados encarnaram. Eu volto a falar que é exatamente o sentimento que nos move. Podemos sim ter orgulho da família que nascemos, de espíritos nobres que vieram antes de nós e que construíram aqui, um lastro de honra, de glória, no qual nós podemos hoje ter orgulho, de saber que espíritos nobres nos antecederam e que nós estamos aqui hoje na mesma família que eles e muito provavelmente buscando seguir-lhes exemplos. O espírito, quando reencarna, traz consigo semelhanças morais próprias. O que isso quer dizer? Uma criança não adquire a moral dos pais. O espírito nasce com suas próprias características. O comportamento é baseado nos caracteres da personalidade de cada indivíduo. Cada um tem sua personalidade, cada um tem a sua moral. Apesar de parecer óbvio esse comentário, ele resume tudo o que quero dizer aqui. Quando o espírito reencarna, ele traz consigo semelhanças físicas adquiridas dos pais. O que não é verdade para a semelhança moral, porque os espíritos são diferentes, são únicos. Como eu já disse anteriormente, o que os espíritos, que nós podemos, como pais, transmitir aos nossos filhos? Apenas as nossas características físicas, apenas a nossa biologia, a nossa genética. Certo? Porque a moral já é patrimônio daquele espírito que está reencarnando através de nós. Uma família pode ser brindada com uma criança excepcionalmente inteligente, com um nível de moral elevado e ter seus pais com uma moral baixa.
É comum vermos lares em que o filho não se sente atraído pelo fumo ou bebida, sendo que seus pais e demais componentes da família o fazem. Isso acontece, em primeiro lugar, porque esse espírito já está num plano vibratório diferente. Ele pode ter reencarnado ali por uma necessidade de aprendizado para ele ou para os pais. Aqui nós vemos um exemplo de um filho que provavelmente está numa escala vibratória mais elevada que seus pais, né? Então ele reencarna nessa família para, com seu aprendizado já adquirido, poder trazer a esses pais reflexões que possam ajudar esses pais a poder melhorarem, evoluírem. A gente precisa entender que, assim, o corpo, a idade do corpo não é a idade cronológica, né? Não é a idade do espírito, na verdade, né? Aquele corpo pode ser muito novo, pode ser o corpo de uma criança, mas está reencarnado ali um espírito antigo, um espírito muito sábio e que, apesar de ser criança, está ali para ensinar muita gente no ambiente onde ele está. Há também situações contrárias, em que um filho com más tendências reencarna em um lugar onde reina a harmonia, como uma prova solicitada por ele, para, junto dos pais virtuosos, evoluir dentro do ensinamento dos mesmos. Como podemos ver, Deus não nega auxílio a nenhum de seus filhos. Então, o que é que nós podemos entender disso? Que, em alguns momentos, os pais vão necessitar de um filho mais evoluído, para que esse filho venha a estimulá-los na caminhada, como em outro momento haverão os filhos que necessitarão de pais mais evoluídos para que esses pais venham a estimular neles o seu melhor e ajudar com que ele vença aquilo que ainda são as suas más tendências. Ora, mas veja só como é o teatro da vida. Ora falamos dos pais que ensinam os filhos, ora dos filhos que trazem a moral para o lar. Tudo não parece uma grande troca de conhecimento e aprendizado? Parece não. É assim mesmo. É assim que segue até que estejamos prontos a alcançarmos a perfeição na escala evolutiva. Às vezes podemos observar a família em que há uma sintonia. Nesse caso, são espíritos simpáticos que reencarnam no mesmo lar. Isso não ocorreu por uma solicitação da família em querer ter um filho pródigo, mas sim por afinidade de suas inclinações. Sempre estaremos recebendo em nosso lar aqueles que nós precisamos e que precisam estar conosco. Os pais influenciam muito na moral dos filhos após o nascimento. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento da educação desse espírito. Todos temos nossas obrigações, e a dos pais aqui é muito importante. É baseado na educação que dará a seu filho que esse crescerá ou não dentro da moral. Tudo tem que ser medido. Há que haver discernimento. Não julguemos que a criança precise apenas da presença física dos pais. Ela precisa muito mais do que isso. Ela precisa de respeito, e esse respeito advém da convivência como um todo no lar. Eu fico imaginando a nossa responsabilidade, né, ao recebermos um espírito, né, na encarnação, que nós sabemos da importância que nós temos ali para ajudar aquele espírito em seu plano reencarnatório. Né? Então, que nós possamos estar sempre atentos, né, às crianças ao nosso entorno, né, principalmente aos nossos filhos, para ver como nós podemos ajudar, certo? Tem crianças que são difíceis e esses necessitam mais ainda do nosso amor, do nosso carinho, porque Deus ali nos confiou um filho seu, para que nós possamos ajudar. Né? Nós, enquanto pais, precisamos estar atentos a isso, porque negligenciar uma educação nos compromete. Nós assumimos um compromisso com aquele espírito, né, de ajudá-lo na reencarnação. Então, se nós negligenciamos isso, né, negligenciamos as necessidades desse espírito de crescimento, de evoluir, nós estaremos ali um dia tendo que responder por isso. Então, é que nós estejamos atentos aos nossos compromissos enquanto pais e que possamos estar aí evoluindo, ajudando esses espíritos em seu processo evolutivo. Então, nós temos também aí o caso dos irmãos, né? Muitas vezes vemos irmãos que se dão muito bem ou não, mesmo aqueles que são gêmeos, né? E a situação aqui se dá da mesma forma que com relação aos pais. Né? A diferença é que entre irmãos, em sua maioria, não há a missão do cuidado com a evolução propriamente dita.
Eles reencarnam por afinidade ou por cumprimento de missão. Quantas vezes nós observamos em famílias que irmãos são totalmente estranhos uns aos outros, né? Enquanto esses com seus amigos, eles são afetuosos, carinhosos, né? E ali dentro do seu lar, eles não conseguem fazer isso. Aí, mais uma vez, nós vamos buscar a reencarnação para nos ajudar neste entendimento, né? Muitas vezes ali são espíritos que são desafetos, que reencarnaram junto com o intuito de se perdoarem, né? E aí, mais uma vez, entra a colaboração dos pais para ajudar com que esses espíritos se respeitem, né? E no decorrer, né, dessa jornada juntos possam se perdoar e virem a se amar. Aos poucos, vamos observando que tudo está ligado a missões e afinidade. Falamos até agora de família, mas há também a grande família que é uma nação. Tudo é sintonia. Não é agradável ficarmos em um ambiente em que não nos faz bem interiormente. O que quero dizer é, não conseguimos viver em um meio em que os padrões vibratórios são diferentes dos nossos. Nós sempre procuramos por afinidades. Então, em nosso caso, vamos avaliar que se hoje nós estamos reencarnados no Brasil, é porque nós temos afinidade com o Brasil, né? Se nós olharmos as questões do Brasil em que a gente não concorda, em que a gente não gosta, né, e tem o desejo de mudar, nós precisamos nos questionar por que nós reencarnamos aqui. E o que nós podemos fazer, né, para evoluir e ajudar o nosso país também a evoluir. Porque quando nós sabemos, nós cuidamos do nosso, né, saímos do micro, mas com certeza vamos chegar ao macro. E um dia todos nós estaremos na perfeição, que é o nosso objetivo. Mas não esqueçamos do que já foi dito. Há as exceções. E, por provas e expiações, concordamos em reencarnar na grande tarefa da busca da evolução. Os traços da moral se conservam entre as reencarnações para um espírito, mas ele vai ao longo de sua jornada se aprimorando, o que não acontece com o aspecto físico. É comum vermos pessoas em que, apesar do belo semblante, seus olhos nos trazem medo, e em pessoas que não são tão belas fisicamente e que nos fazem sentir aquela imensa vontade de estarmos ao seu lado. O que isso quer nos dizer, né? Nós já tivemos aí a nossa evolução física, né, nossa evolução intelectual, e hoje nós estamos buscando a nossa evolução moral. Então, que nós estejamos atentos, porque as aparências muitas vezes enganam, e aquela pessoa que você olha e que tem um aspecto humilde e tem ali um aspecto, às vezes, esteticamente que não seja tão belo, mas ali mora um grande espírito, ali naquele corpo tem um espírito muito sábio que tem muito a nos ensinar. Quando muitas vezes em corpos belos, né, de aparência esteticamente bonita, ainda estão irmãos, né, nesse processo evolutivo, mas que estão ainda vibrando na raiva, no ódio, né, e nós precisamos estar atentos a isso, porque o invólucro, né, como nós já falamos antes, que é o corpo, ele não representa o espírito que está ali dentro. Né? Ali o que vai representar os espíritos são exatamente as suas atitudes, tendências e inclinações. Então, meus amigos, busquemos sempre evoluir. O padrão que vivemos aqui na Terra não é dos melhores, afinal, nós estamos num planeta de provas e expiações, não é isso? Muito pelo contrário, né? Estamos num planeta que ainda existe dor e sofrimento. Então, como estamos todos juntos e misturados, não nos é fácil identificar o joio do trigo. Mas sejamos vigilantes e busquemos dentro da seara do nosso Pai Maior a moral que está dentro da caridade e do amor fraternal. Nós sabemos que aqui na Terra estamos, né, no plano físico, o nosso corpo nos permite isso, estarmos todos juntos, mesmo muitas vezes com padrões vibratórios diferentes. Então, assim, ninguém vem escrito no rosto, né, quem é. O que diz quem nós somos são as nossas atitudes. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos buscar sempre estar em sintonia com o nosso melhor e assim estaremos, né, em sintonia com aqueles, né, com as forças positivas da vida e estaremos em sintonia também com os espíritos, né, que estão a nos ajudar, que estão aqui para nos ajudar nesse nosso programa evolutivo. Né? Então, que possamos estar buscando sempre a sintonia com esses espíritos da luz. Esses espíritos, eles são pacientes,
né? Em todas as suas manifestações, eles são benignos. Eles não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça e rejubilam-se com a verdade. Então, são aí alguns exemplos que nós podemos estar buscando seguir para que assim nós possamos também estar dando alguns passos em direção à nossa evolução. Exemplos de luz, de espíritos de luz que nós podemos estar olhando, né, e estar assim usando como os nossos mestres para que possamos estar cada vez mais em sintonia com o que há de melhor em nós. Eu sei que não é fácil seguir esses critérios, mas tudo tem um começo. E tudo é possível quando assim o desejamos de fato. Até mesmo nossa evolução, seja ela moral, espiritual ou material. Nós sabemos que todos nós temos tendências e inclinações que precisamos estar atentos. Mas quando nós nos determinamos, né, vamos buscando alimentar nossa alma, alimentar o nosso espírito com esse desejo de sairmos daqui melhor do que o que chegamos, com certeza vamos conseguindo dar esses passos e vamos, né, angariando aí a ajuda da espiritualidade maior que vai nos incentivando nessa caminhada e nos ajudando, né, nesse desejo que nós temos de termos, de sairmos daqui, né, dessa encarnação melhores do que quando chegamos. E assim, nós encerramos essa reflexão, com a certeza de que tudo tem uma razão maior para ser do jeito que é, que o objetivo maior será sempre o nosso aprimoramento e evolução. E assim, tudo é sempre para o nosso melhor. Então, os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa família, onde nós nascemos, onde nós moramos, tudo isso é planejado para a nossa evolução. Tudo isso foi feito para nos ajudar naquilo que nós viemos fazer aqui, que como os Espíritos nos disse, o objetivo da nossa encarnação é que nós possamos estar nos melhorando. Então, nós com certeza estaremos aqui com tudo aquilo que precisamos para isso, porque a misericórdia de Deus sempre nos cobre e seu amor sempre nos conduz. Gratidão.